Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos da Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Estou de volta com mais um vídeo sobre projeto arquitetônico. Seu tema é a arquitetura residencial de Oscar Niemeyer, mais especificamente 7 projetos de habitação coletiva que ele construiu e sobre os quais é possível encontrar informação. É importante salientar aqui que, do mesmo modo que nenhuma história é totalmente objetiva e se aproxima bastante da ficção, de uma certa maneira o passado é inventado por nós, da mesma maneira a análise de um objeto criativo tem muito de subjetivo. O que vou apresentar a seguir tem afinidade com um modo de ver a arquitetura que se desenvolveu ao longo da segunda metade do século XX e que envolve uma avaliação predominantemente negativa da maior parte do urbanismo modernista. Esse tipo de urbanismo, que vimos nas duas últimas imagens, por mais que tenha saído da cabeça de mestres como Le Corbusier, acaba resultando em realidades como esta, em que a qualidade da vida urbana é muito inferior à que é proporcionada pelo urbanismo tradicional. Não é necessário nem ir buscar na Europa exemplos de cidades cheias de vida e nas quais é bom viver. Desde esse ponto de vista, o espaço aberto deve ser formado pela arquitetura. Os edifícios formam o fundo sobre o qual se destaca a figura do espaço aberto. Além disso, a configuração dos edifícios costuma apresentar elementos que se referem, ainda que de modo sutil, a características do entorno, como materiais, alinhamentos, alturas, etc., como foi discutido em detalhe no vídeo Bons Vizinhos, também disponível neste canal. Ao comentar os 7 projetos de Niemeyer, tentaremos ver o que se encaixa nesta visão da arquitetura na sua relação com o urbanismo e aquilo que vai de encontro a ela. Um fato curioso que surgiu durante a pesquisa para este vídeo foi a dificuldade de encontrar informação sobre esses projetos. Há toda uma produção de obras menores, como o edifício na tela, que não está documentada e só aparece em um guia de arquitetura do Rio de Janeiro feita pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Algo parecido acontece com alguns dos edifícios que veremos a seguir, que foram renegados por Niemeyer, insatisfeito com as limitações normalmente impostas por promotores e pela legislação. Niemeyer parece ter tido dificuldade em atuar em situações em que não tinha controle total, irritando-se com mudanças de programa, limitações orçamentárias e a impossibilidade de ignorar a legislação urbana. Começamos com o edifício Montreal, um dos 3 edifícios construídos na região central da cidade de São Paulo. É interessante como este projeto e os dois seguintes podem ser explicados, pelo menos parcialmente, pelas suas relações com o entorno, uma atitude nem sempre adotada pela arquitetura moderna brasileira. O Montreal assume a configuração do terreno e reforça o quarteirão, entidade urbanística pré-moderna. A legislação permite um corpo mais alto na esquina e altura máxima de 10 pavimentos no restante do terreno. Niemeyer articula essa condição de duas maneiras, interrompendo o quebra-sol no 11º pavimento, como se vê à direita, e tratando de modo diferente os corpos baixos localizados nas duas ruas que formam a esquina. Podemos ver na linha tracejada a altura máxima daquele corpo que, como é tratado diferente, ele parece um vizinho, um edifício vizinho. Essa parte lateral do terreno aparece em amarelo na planta que fica à esquerda. E nesta imagem
se vê com toda clareza o tratamento que ele dá a esses dois corpos laterais, fazendo com que a solução do fechamento seja bem diferente da solução que ele tem no corpo da esquina, que usa uma fachada cortina protegida por quebra-sóis horizontais, ao passo que ao lado é uma fachada tradicional de aberturas quadradas na parede opaca. Outro dado que salienta essa diferença é o recuo desse pedaço de fachada lateral e a cor que é dada a ela também. Passamos ao conjunto JK, assim chamado em homenagem ao então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que viria a ser o presidente do país e o responsável pela construção de Brasília, pela ideia da construção de Brasília. Construído na Praça Raul Soares, confluência de quatro importantes avenidas, é exemplo da tentativa de modernização do Brasil na década de 1950. Geralmente representada por projetos de grande escala realizados por meio da arquitetura moderna. Além disso, há um desejo muito claro de monumentalidade, tanto do governo de JK como dos promotores privados. O conjunto é constituído por dois blocos, com 26 e 36 andares, unidos por uma plataforma. Os dois blocos juntos abrigam 1.086 apartamentos, onde vivem mais de 5.000 pessoas, ou seja, é do tamanho de uma pequena cidade. Na sua base, aparece mais um caso da experimentação realizada por Niemeyer nessa época em relação à forma dos suportes dos edifícios. Disse que a falecida arquiteta Zaha Hadid teria viajado incógnita a Belo Horizonte para visitar esse conjunto. O programa é extremamente ambicioso para a época. Apartamentos de vários tamanhos com áreas comuns compartilhadas, um costume incomum na época e até hoje difícil de encontrar. Hotel, estação rodoviária, supermercado, auditório, parque, playground, lojas e restaurantes. Hoje é possível perceber com clareza que há muitos problemas nesta iniciativa. Apesar de o conjunto adotar o contorno do terreno, há claramente um problema de escala na relação com o entorno. A própria relação formal das partes com o entorno poderia ir mais longe, especialmente a posição da torre em relação à praça circular com a qual se enfrenta, a qual é dominada por uma geometria radial, da qual a torre não toma conhecimento. Sendo tão grande, o conjunto também revela o problema da densidade excessiva, que, ao contrário do que se poderia esperar, não contribui para a sociabilidade e para a vida em comunidade. Embora se possa argumentar que o tamanho do empreendimento e o programa de atividades foram definidos pelos promotores, é inegável que a maioria dos arquitetos modernos abraçou com gosto a ideia das megaestruturas. Este é o segundo dos edifícios construídos no centro de São Paulo. Sua localização é na frente da Praça da República, importante espaço público da cidade. Ele está situado muito perto de um dos edifícios emblemáticos de Niemeyer, o Copan, que veremos a seguir. O Eiffel aparece à direita na fotografia e o Copan bem no centro, mais ou menos uma ou duas quadras para trás. Embora Niemeyer sempre tenha afirmado que criava a partir do nada, parece evidente que a referência formal para este projeto é o arranha-céu cartesiano de Le Corbusier.
ou talvez se trate de uma enorme coincidência. De qualquer modo, o que antes era um edifício isento se encaixa perfeitamente na forma triangular do terreno, aproximando-se das divisas laterais e gerando um espaço aberto que amplia o passeio e qualifica o espaço público. Isso é algo incomum na arquitetura moderna brasileira. A forma dobrada da planta também possibilita aumentar o seu comprimento e aproveitar melhor o terreno. Neste projeto, Niemeyer tira partido da legislação e cria um edifício em que a relação entre forma e programa faz muito sentido. Como se vê, o bloco central é mais alto do que os laterais, o que também se deve à legislação urbana. Esta diferença entre o centro e as laterais também aparece na distribuição de tipos de apartamentos, com os localizados no corpo central sendo diferentes daqueles nas laterais. Os apartamentos são todos do tipo duplex. Na fachada aparecem elementos vazados que são interpretações da tradição brasileira, recuperados em projetos seminais como o Parque Guinle de Lúcio Costa. Na minha opinião, este é um dos melhores trabalhos de Niemeyer, pela sua total integração com o lugar sem perder nada da sua modernidade. O Copan, sigla da companhia promotora, é um edifício famoso pela sua forma, pelo seu tamanho, pelas pessoas que aí vivem. É um dos projetos de Niemeyer mais conhecidos. É um projeto comparável ao conjunto JK em tamanho e monumentalidade, pois os números são muito parecidos. O programa é típico daquela década, em que se associava tamanho com as ideias de progresso e civilização. Se comparamos os dados de números de apartamentos, no JK eram 1086, aqui 1160, e o número de moradores praticamente o mesmo, vamos ver que são iniciativas equivalentes. Ainda que muitos relacionem sua forma ao projeto de Niemeyer para o Hotel Quitandinha, cujo promotor era o mesmo do conjunto JK, ou até os de Le Corbusier para Argel, segundo seu colaborador Carlos Lemos, a forma do edifício se deve à sua adaptação ao terreno. Isso dá ao edifício uma forma fluida e clara identidade formal, o que dificilmente seria obtido com uma solução que agregasse blocos retangulares. O projeto original previa um hotel no terreno situado em frente, marcado em amarelo na imagem, ambos formando um conjunto unido por uma grande marquise. Posteriormente, com a mudança de promotores, acabou sendo construído um edifício para um banco, já não mais de autoria de Niemeyer e sim de Carlos Lemos, que é este edifício que aparece na frente do Copan com uma ênfase vertical na fachada. O aspecto mais positivo do edifício Copan, na minha opinião, é sua relação com o entorno por meio da galeria comercial que existe nos dois pavimentos inferiores. A base do edifício dá continuidade ao uso comercial dos térreos do centro e, por assim dizer, traz a cidade para dentro do conjunto. O quebra-sol, ou brise-soleil, é um dos elementos distintivos do Copan. Com sua profundidade de 1,45 m mais 45 centímetros de distância até o vidro, cria uma zona de transição sombreada e permite que a fachada seja totalmente envidraçada. É uma pena que as duas interrupções ao longo da fachada não tenham qualquer relação com o que acontece no interior do edifício, ao contrário do que acontece no edifício Montreal.
O edifício Oscar Niemeyer é um dos muitos edifícios projetados por ele que receberam seu nome depois da sua morte, ou depois que os proprietários perceberam a importância do seu autor. Localizado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, em um terreno triangular resultante do encontro da praça retangular com uma avenida diagonal, como tantas em Belo Horizonte. Na esquina oposta, há outro projeto de Oscar Niemeyer, a Biblioteca Pública, cujo corpo principal lembra a forma do Copan. Provavelmente isso não é uma coincidência, porque esse edifício, o da biblioteca, foi projetado mais ou menos no mesmo período que o Copan. Outra afinidade com o Copan é a presença dos quebra-sóis horizontais que cobrem toda a fachada. Fachada no singular, pois se trata de uma superfície contínua em volta de todo o volume. A forma geral da planta leva a uma grande variedade de espaços internos e a apartamentos bastante diferentes na sua organização interna. No entanto, apesar do interesse visual que o objeto possa suscitar, a sua relação com o lugar é muito tênue. Não há na sua forma nenhuma referência a alturas, volumes, elementos ou alinhamentos do que está à sua volta, diferentemente do que se viu nos edifícios Montreal e Eiffel. Niemeyer foi o único convidado latino-americano a participar da Interbau 1957 em Berlim, uma exposição como muitas outras realizadas no século XX, dedicadas a mostrar como a arquitetura moderna poderia criar uma cidade melhor do que a que estávamos acostumados. Vários arquitetos importantes participaram da exposição. Isso não impediu que a tônica fosse o edifício isolado no espaço aberto, sem que este fosse definido tridimensionalmente. O critério de implantação dos edifícios parece ser unicamente a boa insolação. Não parece haver um projeto global que vincule edificações e espaço aberto, o qual deve confiar no paisagismo para ter alguma definição. A proposta inicial de Niemeyer é, no mínimo, curiosa. A ideia central parece ser a de empilhar edifícios baixos sem elevador, um sobre o outro, como se fossem casas geminadas que se coloca verticalmente. Como os elevadores só dão acesso ao térreo, à cobertura e ao nível 7, onde não haveria moradias, os moradores seriam obrigados a descer ou subir escadas para chegar aos seus apartamentos. Esse recurso supostamente economizaria em paradas de elevador e garantiria ventilação cruzada a todos os apartamentos. O nível 7, onde chegaria o elevador, seria dedicado a serviços comuns e foi imaginado como um clube, com bar-restaurante, sala de jogos e auditório. Na cobertura, haveria ginásio, piscina, playground e canteiros ajardinados. O pilotis, somado ao pavimento intermediário e à cobertura, fazem a proposta parecer uma unité d'habitation em miniatura. No entanto, a proposta de Niemeyer não foi seguida à risca. A que foi construída é mais pragmática, ainda que respeite a essência do projeto. Reduziu o número de pavimentos para 8, de um total anterior de 12, eliminou a cobertura e inseriu apartamentos no pavimento especial, agora dividido ao meio no sentido longitudinal. A torre da escada também mudou, deixando de ser uma superfície curva dobrada sobre si mesmo e passa a ser um prisma de base triangular. 5 tipos de apartamento dão ao edifício a possibilidade de atrair uma demografia variada. As diferenças de programa são reveladas em uma das fachadas,
onde se vê que as sacadas foram substituídas por uma esquadria contínua alinhada com a estrutura. Que vistas do pavimento especial, aquele que anteriormente era todo dedicado a atividades comuns e com a mudança antes da construção passou a ser apenas metade no sentido longitudinal, marcado em amarelo na imagem. O pilotis é um recurso recorrente na obra de Niemeyer. Neste caso, o seu nível é um pouco elevado para ventilar o subsolo, onde há estacionamentos, depósitos e lavanderia. Aqui vemos também os famosos pilares em V que foram usados em vários outros projetos de Niemeyer. Apesar do interesse espacial desse pilotis, essa área serve apenas para ingressar no edifício. O seu uso aqui parece questionável, porque, por um lado, não há falta de espaço no terreno da Interbal, e nenhuma outra atividade foi proposta para essa área além de proteger as entradas. Chegamos ao último projeto residencial desta sequência. Se ele realizou outros além destes, não há registro na Fundação Oscar Niemeyer nem na internet. Se trata de uma superquadra de Brasília pensada como um modelo para as outras. Neste projeto, é inevitável que se discuta não apenas o edifício, mas prioritariamente o urbanismo que ele materializa. No projeto de Lúcio Costa, as superquadras foram reunidas em grupos de 4, sendo o espaço entre elas dedicado a usos não residenciais tais como comércio, escolas, igrejas, etc. A vista aérea das alas residenciais de Brasília evidencia a dificuldade em formar um tecido contínuo e a condição insular das superquadras. Isso fica ainda mais claro quando comparamos Brasília com algum dos projetos urbanos de Van der Breck e Baquema. Nesses, o tecido é contínuo e há dificuldade de determinar onde começa e termina uma quadra, bem ao contrário do que acontece na cidade brasileira. Aqui vemos de maneira muito clara a superquadra de Brasília, que é perfeitamente distinguível quando se olha para o conjunto das superquadras, não há nenhuma dificuldade em identificar cada uma delas. O mesmo não acontece no exemplo holandês, como podemos ver aqui. Podemos selecionar um pedaço e ele compõe uma unidade. Selecionando outro pedaço, novamente se tem uma unidade. Uma terceira maneira de selecionar os elementos também tem como resultado uma unidade entre os edifícios. Ou seja, a organização que aparece na foto superior é muito mais complexa e sofisticada do que o projeto para a Superquadra de Brasília. O projeto da Superquadra Brasiliense dedica o espaço entre edifícios à circulação de veículos e vegetação. Não há hierarquia entre espaços. A vegetação periférica produz fechamento, mas também isola uma quadra da outra. As duas próximas imagens mostram que os espaços entre os edifícios não passam, em geral, de ruas e estacionamentos. A arborização agrada, mas o espaço entre os edifícios é residual. Aqui aparece um outro problema, que é o fato de as áreas de serviço serem voltadas para o mesmo lado, o que desqualifica o espaço ainda mais como área de permanência. Os jardins adjacentes são o que há de melhor nas superquadras. Quanto aos edifícios de Niemeyer, são similares a outros que projetou: pilotis, circulação vertical externa, ventilação cruzada, etc. O problema, neste caso, não é tanto dos edifícios quanto da sua disposição no terreno,
da falta de variedade tipológica e da excessiva uniformidade de alturas. Tanto é assim que o arquiteto Hélio Pinhon fez um projeto alternativo à Superquadra de Brasília, no qual a divide em 9 quadras menores de 85 por 85 metros, disciplinando a circulação veicular, ou seja, colocando-a para fora dos espaços públicos, mesclando edifícios de tipo e tamanhos diferentes, criando espaços menores definidos pelas edificações, todas características que faltam na Superquadra de Brasília. É certo que todos esses aspectos negativos têm a ver com o projeto da Superquadra e não necessariamente com o projeto de Niemeyer para 108, mas talvez alguns desses problemas fossem minimizados se um mesmo edifício não fosse repetido sem variações por todo o terreno. Afinal, a essa altura, Niemeyer já havia atingido um status, inclusive internacional, que permitia que propusesse qualquer alternativa ao que fez. A análise desses 7 projetos confirma a qualidade do trabalho realizado no período abrangido por eles e chama atenção para o pequeno número de programas residenciais em uma obra tão vasta, assim como para a escassa divulgação dos mesmos. Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero encontrá-los no próximo vídeo.